E aí, galerinha, explorando mais um pouquinho sobre as nossas transformações físicas da matéria, a gente vai desenvolver aqui um gráfico de aquecimento. Esse gráfico de aquecimento a gente vai pegar para trabalhar as transformações físicas da matéria uma substância pura qualquer. Então aqui tem que ser uma substância pura. Por que substância pura, professor? Bom, uma substância pura, ela vai se comportar de forma individual durante as suas transformações físicas da matéria. Então a gente vai conseguir observar quando ela está se transformando do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Bom, aqui no eixo do X, a gente vai colocar o tempo. Então o tempo com que vai levar para se transformar, do estado sólido para o estado líquido para o estado gasoso. E no eixo do Y a gente vai colocar a temperatura, que pode ser na nossa escala, temperatura em graus Celsius. Bom, galerinha, o tempo pode ser segundos, minutos, horas, depende aí, qual que é o material e a quantidade também que a gente está fazendo o aquecimento. De forma simplificada, quando a gente pega aí, por exemplo, um determinado material no estado sólido e vai aquecendo, então a temperatura está aumentando com o passar do tempo, vai chegar a um determinado instante, esse instante é o tempo t, que a gente pode prolongar aqui para baixo, nesse tempo t1 vai acontecer, por exemplo, uma transformação física da matéria. Que transformação física da matéria é essa? É uma transformação em que você tem a passagem do estado sólido para o estado líquido. Nessa transformação do estado sólido para o estado líquido, a gente chama de ponto de fusão. Então aqui nós temos o ponto de fusão, que para uma substância pura é uma temperatura fixa, ou seja, é uma temperatura constante, porque ela está se comportando de forma individual. Enquanto estiver sólido se transformando em líquido, essa temperatura não varia. Por isso que isso daqui vai durar um determinado tempo, porque é o tempo que leva para que todo sólido entre em fusão, se transforme em líquido. Quando todo sólido entrar em fusão, a partir do tempo T2 aqui, digamos que acabou o nosso sólido. Aí a temperatura ela começa a aumentar novamente, porque agora o líquido ele está absorvendo a temperatura, absorvendo o calor, até novamente chegar em um determinado tempo. Esse tempo a gente pode prolongar aqui, vou colocar como tempo T3. Nesse tempo T3 nós vamos ter a segunda transformação física da matéria, que vai ser o nosso ponto de ebulição. Parecido com um ponto de fusão, só que agora é o líquido se transformando em gás. Durante essa transformação de líquido mais gás, a temperatura não muda. Então, se comporta de forma individual, é uma substância pura, e vai levar um período de tempo para que isso aconteça, Enquanto tiver líquido ali se transformando em gás, a gente vai ter a temperatura constante. Depois que todo líquido se transformou em gás, aí o gás começa a absorver calor. Então o que a gente vai observar? Observar uma curva de aquecimento que ela tem dois patamares, isso para a substância pura. Um patamar que é o ponto de fusão e o outro patamar que é o ponto de ebulição. E isso é muito importante, porque se a gente pegar uma substância pura e fizer isso na prática, a gente consegue até identificar qual que é a substância, a partir do seu ponto de fusão e ponto de ebulição, que são propriedades físicas da matéria. Ok?